Com TV. Passa no seu smartphone. O comportamento infantil é um grande desafio para os pais. Muitas vezes as famílias com suas rotinas não percebem que alguns comportamentos dos filhos não são apenas fases, e sim precisam de atenção. Existe um método chamado Kid Coaching que trata justamente sobre esse assunto e vem revolucionando as relações familiares. Você vai entender um pouquinho sobre esse assunto no Status de hoje. Está conosco a Kid Coach Silvia Casagrande e a nutricionista Sabrina Orlandim. Gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da Bitcom. E vamos falar sobre um assunto que é muito atual, especialmente pelo momento em que estamos vivendo, a educação dos filhos. E eu vou começar com a Silvinha. Silvia, explica o que é o Kid Coach e qual é o objetivo desse método. Então, o Kid Coach é um processo, ele tem início, meio e fim. E ele foi desenvolvido bem desenhado para o universo infantil. E a gente trabalha comportamentos que no dia a dia traz uma rotina pesada. Então, a gente trabalhando esses comportamentos, a gente diz para as famílias que é leve e é feliz educar seus filhos. E o objetivo na família, né? Sempre se inclui os pais? É a partir de que idade que tu começa a trabalhar esse Kid Coach, Silvinha? Então, nós temos duas propostas para trabalhar o método. Formal, que é a partir dos 8 anos de idade. Então, são sessões, 10 sessões, onde eu trabalho família e criança. E também o informal, que são 5 sessões. E aí sim eu trabalho apenas com os pais. Então, onde os pais vão ser instrumentalizados para serem coach de seus filhos. E esse trabalho informal ele pode ser feito também online, que hoje em dia está bem atual e facilita a vida das famílias. Silvia, e os benefícios que as famílias ganham com esse processo, tanto a criança quanto os pais? Começa por onde? Então, na verdade começa com um todo, uma conexão familiar. E assim, o autoconhecimento é um grande benefício, um grande ganho. Autorresponsabilidade, é um senso de pertencimento muito grande, dessa criança, dessa família. Então, a criança começa a entender os seus sentimentos e a lidar com eles nesse mundo social. Então, são muitos outros benefícios que a gente que são beneficiados aí com o método. Eu acho importante quando tu fala sobre os sentimentos, porque aí vem a questão alimentar, né, Sabrina? A gente sempre transfere as emoções pro evento familiar, pra comida, pra reunião, tu foste muito bem, então tu ganha isso, né? A família tá feliz, vamos comer aquilo. Sabrina, explica pra gente, então, como é que é o relacionamento do Kid Coaching junto com a nutrição? Sim. Hoje, atualmente, eu faço atendimentos a consultório a crianças. E o que a gente impactou, que a gente viu que precisávamos, uma da outra. Hoje o paciente chega na minha frente, a família chega na minha frente e a gente percebe que só a nutrição não dá conta, justamente por essa parte emocional, por essa parte comportamental. E a família tem um grande ganho com o método Kid Coach, porque ele traz a família envolvida na alimentação, em questões de birra, em questões, enfim, variadas. Só que todas essas questões impactam na alimentação. Então, resolvendo uma coisa, às vezes a gente resolve a alimentação. E aí, qual que é a parte onde eu entro, Tanto apoiando a Silvinha nesse processo, quanto a parte de qual é um cardápio legal para uma criança, qual é uma quantidade legal, tipo de lanches, que pode ser oferecido ou levado para a escola. Então, o que a mãe pode estar trocando, pode estar fazendo
na parte nutricional, né? E aí a gente vê que realmente o comportamento da criança está linkado não só à alimentação, né? Então, é aquele limite que não foi imposto, aquela regra que não foi estabelecida, né? Aquela conexão familiar que não foi estabelecida e impacta na alimentação. Os combinados, né? Que a gente tem, essas regras, os combinados que o método também proporciona e vai ensinando, né? Vai trazendo os instrumentos e as técnicas para as famílias. Eu queria deixar bem claro, Ali, que eu não trabalho disfuncionalidade, nem psíquica e nem psiquiátrica. Eu trabalho comportamento, que são esses como a Sabrina trouxe, né? São esses comportamentos da birra, desinteresse pelo estudo, alimentação inadequada, o distanciamento social, tédio, egoísmo. Então, são comportamentos que a criança tem, tá? E nenhuma disfunção. Uma coisa interessante para se tocar é o medo do novo, né? Isso, o medo, insegurança. Que tem tal relação com a alimentação. Porque Exatamente. Tem medo de experimentar, tem medo de descobrir uma textura diferente. E aí a Silvinha entra super bem nessa parte. E uma coisa que eu tenho dúvida é que quando é imposto também um cardápio, ou isso pode, isso não pode, normalmente a gente dá uma bloqueada e parece que a gente regride, faz tudo que não pode. Como é que tu entra nesse aspecto, Silvinha, de fazer com que a pessoa se descubra sem tu impor nada? Exatamente. A gente, o não limita. A gente sabe que tudo que vem depois do não, o cérebro apaga, né? Então, a gente o método trabalha com as boas perguntas, que trazem o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Não só da criança, mas também dos pais. Então, muda tudo. Você não vai falar com uma criança o que ela deve ou ela não deve fazer. Ela vai descobrir porque ela sabe da consequência que ela pode estar gerando para ela. Sabrina, e dessa forma, porque eu tenho 3 filhos e a alimentação sempre foi igual para todas. E todos comiam frutas, verduras, legumes. Chega um certo ponto que começam a escolher e não querer mais nada. De que forma tu entra para essa conscientização junto com a Kid Coach, de fazer com que a criança tenha até o gosto e o hábito disso para sempre, né? Sim. Vem pelos pais, vem sozinha. Como é que fica? Um pouco de cada coisa, né? Um pouco do exemplo, um pouco da interação que essa criança tem na escola, o que trazem da alimentação para essa criança como exemplo. Em consultório a gente também nunca impõe nada, então eu não digo vamos fazer este cardápio, este plano alimentar e pronto, não é assim que a gente trabalha com criança. A gente faz os combinados e a criança está a par de tudo. Então, aquela criança que não come fruta, eu levo para ela como se fosse um desafio. O que você acha da gente comer uma fruta por dia? Você acha que isso é possível ou é muito difícil? E aí a criança reflete e diz, não, isso eu consigo, entende? Tu está desafiando, tu está trazendo essa criança para ela tomar as decisões, né? E isso, tanto da parte alimentar quanto da Silvia, a gente consegue justamente trazer esses combinados, que a criança vai estar a par de tudo. A gente não restringe nada e não impõe nada. Então, aquele doce, né? Pode comer doce? A criança vai poder comer doce, mas existe um equilíbrio, existe uma regra e existe uma exceção. E ela tem que entender isso. A partir do momento que a criança entende que o doce é uma exceção da alimentação dela, ela não vai fazer birra no mercado pedindo doce, porque ela sabe que ela vai comer, de repente, lá no domingo como sobremesa. Então, ela já vem com isso sendo trabalhado. E aí, tudo fica um pouco mais leve, né? Fica um pouco mais aceito pela criança. Que realmente são esses combinados, né? E esse combinado com autorresponsabilidade. Então, é um amadurecimento muito rápido desse cérebro, é uma conexão entre esse cérebro que é emoção pura com esse cérebro que é a racionalidade, né? Então, essas boas perguntas vão fazendo essa conexão cerebral, que é muito importante. Então, a criança ela vai tendo atitudes naturalmente. E esses combinados, esses combinados começam a partir de que idade com elas? A partir dos 2, no informal, de 2 anos até os seus 7 anos, que é o processo informal. A partir dos 2 anos, a criança já começa a dar conta dessas boas perguntas, de entender consequência e de atuar. Eu trabalho, né, também na educação infantil e eu tenho uma turma dessa idade
e eu faço as boas perguntas e o amadurecimento de toda uma turma por conta dessa questão cerebral, porque a gente precisa entender que o cérebro ele é moldável através de experiências que a gente leva para as crianças. Então, você trazendo o exemplo, essas experiências de não, né, mandar, né, e mostrando para ela, trazendo as boas perguntas, que ela vai trazer reflexão das suas consequências e atos, então é muito rápido, é espantoso a rapidez do... Silvinha e Sabrina, então, no fim, a gente quase conclui que é mais fácil trabalhar somente com as crianças do que, às vezes, com os pais que já vêm com uma cultura, às vezes, pré-programada até da infância, né? Como é que a gente fica, então, quando tem esses distúrbios, até de exemplos familiares? Como é que vocês conseguem fazer a reversão? Porque na escola, com os pequenos, é fácil o acesso e o aprendizado. E quando chega em casa e tem aqueles maus hábitos, como é que vocês atacam, especialmente para que os pais não tenham o bloqueio do nosso não, né? De que forma eles conseguem levar junto isso numa boa? Na parte nutricional, como existem combinados com a criança, existem combinados com os pais. Então, é quase como se fosse tema de casa para as crianças e um tema de casa para os pais. Porque eu preciso que eu combine com a criança que ela vai comer fruta todos os dias, mas a mãe tem que estar oportunizando essa criança de comer a fruta, né? Então, a mãe não pode cobrar a criança de que ela precisa cumprir aquele combinado se a mãe não tem fruta em casa, Ou também se não come a fruta, né? Isso. Então, tem que ser aos poucos. A pressão, ela tem que ser trabalhada aos poucos. Porque essa criança, ela está tantos anos nesse hábito alimentar, né? Sim. E mudar do dia para a noite não é bem assim. Sim. Até porque a gente não consegue fazer isso, né? Para nós adultos também já é difícil ter uma mudança. Criança aceita mais fácil, né? Exato. Mas os pais às vezes resistem um pouco, mas tudo é combinado, né? Tudo... Sim, é que o que acontece? O método, ele é personalizado para cada família, né? Então, o que acontece ali naquela família? Então, como eu trabalho boas perguntas para as crianças, eu também trabalho para os pais. E aí, esse autoconhecimento vai chegando e eles vão entendendo onde que está um padrão que já se repete de tanto tempo e que aí eles vão quebrando esses padrões. Então, as boas perguntas trazem também essa autorresponsabilidade, onde os pais vão entender o que está acontecendo, o que eles estão repetindo, né, nesse comportamento, e aí eles, a partir do momento que encontra, tudo entra na conexão e vai ficando leve e feliz. Foi muito legal que tu comentou que é personalizado. Isso. Então, isso eu acho que é o essencial, né? Porque cada um tem seu estilo, tem seus hábitos, né? E esse processo, então, mais ou menos quanto tempo demora, Silvinha? É quando tu tem o início e quando se dá o fim? Tu tem mais ou menos um prazo? Sim. O processo informal são 5 sessões. Geralmente entre 1 hora e 15. E o processo formal são 10 sessões. Também de 1 hora e 15, que aí entra a criança, né, e os pais, e o informal apenas os pais. Então, em torno de 2 meses, tu consegue fazer um trabalho familiar junto com a Sabrina. Exatamente. Que bom. Meninas, eu quero que vocês agora deixem um recado a quem está nos vendo, do contato de vocês, né, de como encontrá-las e de que forma quem tem interesse poder contatar. Claro. Sim. Então, meu nome é Sabrina Orlandim, né? Sou nutricionista materno-infantil. O meu contato, então, de celular, né? 9999-3941. E eu tenho o meu Instagram também, que é nutricionista materno.infantil, que lá tem várias dicas, receitas bem bacanas para vocês. Silvinha. Eu sou Silvinha, o meu contato de celular é 984210969. E eu faço atendimentos aqui em Caxias, junto com a Sabrina e também com a Di, no consultório da Di. E o Instagram é Silvinha Kid Coach. Então, quem precisar é só entrar em contato que a gente agenda os atendimentos. Gurias, muito obrigada, tá? Valeu os esclarecimentos, foram ótimos. Obrigada. Nós que agradecemos. O programa de hoje falou sobre Kid Coach e nutrição infantil, um tema super atual que vem ajudando as famílias a lidarem com a educação dos seus filhos e com o bem-estar.
Acompanhe nossas redes Bitcom TV e Status. A vida é agora. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.